No vídeo de hoje eu vou te ensinar os itens básicos que você deve ter cuidados especiais quando você acabar de comprar o seu carro usado, seja ele o seu primeiro carro ou para você que já teve outros carros. As dicas que eu vou te ensinar agora podem te fazer economizar uma boa grana, tanto com manutenção quanto a não ser enganado na compra ou na manutenção do seu carro. Lembre-se que a manutenção preventiva é mais barata que a corretiva. A correia dentada. Você sabia a importância da correia dentada para o seu motor? A importância da correia dentada para o sincronismo do motor. O que é a correia dentada? E por que é tão importante? Se você já abriu o capô de algum carro em funcionamento, já deve ter visto uma correia que está sempre em alta rotação, presas alguns tensores e polias. Bom, essa provavelmente não será a correia dentada. Trata-se da correia do alternador, que é responsável pelo funcionamento do alternador e outros componentes. Isso porque a corrente dentada normalmente fica bem protegida por uma capa, dada a sua importância. Porém, da mesma forma que a correia dentada está em alta rotação, ela também conduz outros tensores juntos à sua polia. É ela que liga o eixo de comando de válvulas ao virabrequim do motor, promovendo o sincronismo para que as válvulas de admissão e de escapamento sejam abertas e fechadas no mesmo momento, causando assim um sincronismo perfeito. O fato é que se a correia dentada arrebentar, o motor simplesmente não funciona mais. E isso te causa um grande prejuízo. Por esse motivo, quando a correia se parte, o motor para de funcionar e possivelmente já haverá danos no motor. Se você tentar ligar o carro com a correia dentada arrebentada, provavelmente você perderá as válvulas do cabeçote do seu carro. E se por acaso o rompimento da correia dentada acontecer com o motor funcionando, há riscos de ocorrer danos em outros componentes dos motores. Sem a correia dentada, o motor perde o já citado sincronismo, o que causa choque direto e desordem entre os componentes internos, como válvulas, pistões, cabeçote e bielas. A válvula termostática. Você sabe o que é válvula termostática? Então conheça as funções e os principais problemas e, entre aspas, um mau hábito popular que as pessoas têm. O componente faz parte do sistema de arrefecimento e é fundamental. Em mau estado pode comprometer o consumo, as emissões de gases e até fundir o motor. Mesmo assim, tem gente que ainda brinca muito com ela. A válvula termostática é um dos componentes principais do motor de um carro. Essa peça, de nome complexo, é fundamental para o sistema de arrefecimento do veículo, e falhas no seu funcionamento podem literalmente fritar ou derreter o motor ou trazer grandes prejuízos a você. Mas para que serve a válvula termostática? Como saber se ela precisa ser substituída ou não? Como o mau funcionamento interfere no consumo de combustível? Então eu vou te explicar isso tudo agora. A válvula termostática e sua função. A válvula termostática é um cilindro que tem um retentor metálico preso a molas. De tão pequeno, cabe na palma da mão e pode passar despercebido pelo tamanho do motor, mas sua função é a mais importante, ou se não, uma das mais importantes do conjunto do motor. O sistema de arrefecimento consiste apenas em água do radiador, que serve para trocar o calor e garantir a melhor temperatura de funcionamento do carro. Quando o motor ele está em combustão, as altas temperaturas de dentro do motor, do bloco do motor, elas precisam ter um controle para que elas não derretam. O sistema de arrefecimento ele faz basicamente isso. Ele não deixa o motor fundir, porque as temperaturas internas do motor elas são absurdamente altas. E o sistema de arrefecimento ele faz o controle
da temperatura do bloco do motor. Falando de forma mais técnica, o sistema de arrefecimento retira o calor do motor pela água com aditivo e leva para o radiador, onde este líquido será resfriado. O radiador funciona como uma serpentina invertida, pois o ar passa por ele e retira o calor da água que refrigera o motor. As pastilhas de freio. No sistema de freio, os componentes que mais sofrem impactos e são mais solicitados tanto termicamente quanto estruturalmente são as pastilhas de freio. As pastilhas de freio são responsáveis por entrar em contato com o disco de freio, e a partir dessa pressão de contato entre a pastilha de freio e o disco gera uma força de atrito suficiente a fim de parar o veículo. A vida útil de uma pastilha de freio pode variar dependendo dos tipos e de condições de uso. De alguma forma, a vida útil de uma pastilha de freio pode variar dependendo do tipo e condições de uso. Algumas formas de saber quando trocar as pastilhas de freio ou verificar são: freios duros durante a frenagem, trepidação no pedal do freio, luz do freio acesa no painel do veículo, e quando o veículo for usado e tiver a quilometragem acima de 30 a 40 mil quilômetros rodados, já são momentos ideais que você deve ter uma atenção redobrada com as pastilhas de freio. Outro componente também muito importante é o disco de freio. Ele trabalha juntamente com as pastilhas. É um componente que vive interligado ao outro. E quais os componentes do disco de freio? Os sistemas de freio são compostos por diversos componentes que, juntos, trabalham e promovem a frenagem do veículo. Entre eles estão o pedal do acionamento, o cilindro mestre, o fluido, as mangueiras flexíveis, os cilindros de roda, pastilhas e pinças, discos nas dianteiras e em carros mais antigos, os tambores. Nos carros mais novos, eles possuem freios ABS, que possuem uma frenagem bem maior. E o que é o disco de freio? O disco de freio é uma peça de formato circular e achatado, que fica presa a um cubo de roda que acompanha o seu movimento. Ele é responsável por promover a desaceleração e a parada do veículo por meio de atrito das pastilhas em sua superfície. Ou seja, todo momento que você pisa no freio, as pastilhas de freio estão pinçando a superfície do disco de freio, e é isso que causa a frenagem no seu veículo. O contato entre os componentes gera uma força necessária para reduzir a velocidade do veículo. O resultado do processo é uma grande quantidade de energia que se transforma em calor e é dissipada pelo ar. Outro componente vital para o seu carro, que você deve ter muita atenção, é o óleo do motor. O óleo do motor está para o carro assim como o sangue está para o corpo. Essa analogia não é nossa, ela é feita por José Tyndall, engenheiro mecânico da Petronas, que acumula mais de 30 anos de experiência com lubrificantes automotivos e manutenção em veículos. Como o corpo humano, o veículo precisa de bons nutrientes para manter o seu funcionamento e durabilidade. Gordura no sangue causa colesterol. Da mesma forma, um lubrificante inadequado para o seu veículo também pode ser bem prejudicial para o seu carro no curto ou longo prazo. O uso de fluidos errado pode até mesmo provocar corrosões. Filtros de óleo, ar e combustível. Para maior preservação do seu carro, é ideal saber a hora certa de trocar os filtros do carro, como o filtro de óleo, de ar, ar-condicionado e de combustível. O filtro de óleo é ideal que você troque todas as vezes que você troque o óleo, beleza? Não se esqueça disso. Tem muitas pessoas que pegam e querem economizar, pois essa economia é uma economia porca. Esses itens são baratos, eles são descartáveis, baratos e de fácil substituição, mas nem por isso deixam de ser bem importantes. Esses filtros são peças fundamentais para o bom funcionamento do motor do seu automóvel. Eles têm o papel de evitar a entrada de impurezas. O filtro de combustível é responsável por filtrar as impurezas do álcool ou da gasolina antes do combustível queimar. Fica entre o tanque e o motor, para que evite partículas acumuladas durante o transporte e armazenamento, como pó, ferrugem, água, sujeira que fica no fundo do tanque do motor, entre outras partículas que podem estar entupindo o bico injetor. Em média, é recomendado pelas montadoras que ele seja trocado de 10 a 15 mil quilômetros rodados.
Se não houver a troca desse filtro do carro, você pode estar comprometendo a bomba de combustível ou sujar o sistema de ignição, especialmente o bico injetor. Isso pode provocar falhas e afetar o rendimento do seu carro. Igual quando você encontrar o seu carro está fraco, você acha que pode ser uma bobina, pode ser um cabo ou uma vela, pode ser um filtro que você não fez a troca e esse filtro passou sujeira para o bico injetor e o bico injetor está entupido, e isso está prejudicando no consumo do seu carro. Outra peça bem importante é o filtro de ar, fique bem atento. A troca desse filtro do carro é muito importante, isso porque pode gerar um prejuízo diário, pois fará o carro consumir mais combustível e perder potência. Vale lembrar que o filtro de ar tem a função de separar e eliminar as partículas impuras do ar aspirado pelo motor, garantindo que somente o ar livre de impurezas chegue à câmara de combustão, evitando o desgaste prematuro de peças móveis do motor, como pistões e bielas. O ideal é trocá-las sempre que for trocar o óleo e o filtro do seu veículo. Assim, você fará uma limpeza conjunta do sistema. Segundo os fabricantes dos veículos, o filtro de ar pode ser trocado a cada 10.000 km. Lembre-se, o filtro de ar não pode ser limpo com jato de ar, pois isso romperá os poros do meio do filtro e, consequentemente, danificando a peça. Muitas pessoas acham que simplesmente jogando o ar comprimido no filtro de ar estará limpando ele, porém você estará danificando e mascarando algo no seu veículo. Outro componente que você deve ter bastante atenção é o líquido de arrefecimento. E o que é o líquido de arrefecimento? Conhecido também como fluido de arrefecimento ou líquido do radiador. O líquido de arrefecimento é responsável por manter a temperatura ideal para que seu motor continue funcionando com eficiência. O fluido é uma mistura entre água desmineralizada e aditivo que, em um circuito fechado, passa entre o radiador e os dutos do bloco do motor, fazendo a troca de calor entre os componentes. Uma informação bem importante é que você deve se atentar quando você for fazer a limpeza do arrefecimento. Muitas pessoas utilizam água comum de torneira no seu sistema de arrefecimento, e isso causa grandes prejuízos no seu motor. Isso causa corrosão e bastante ferrugem nos selos do bloco do motor. Muitas das vezes, quando as pessoas fazem a limpeza do líquido de arrefecimento e colocam aditivo, o aditivo arranca aquelas ferrugens e começa a aparecer vazamentos no carro. Mas a culpa não é do sistema do fluido de arrefecimento. A culpa é do antigo dono do veículo que não fez a manutenção correta, e o fluido de arrefecimento ele fez a função dele, que é proteger o seu motor. E com isso, ele, quando entra em contato com a ferrugem, ele limpa bastante da ferrugem. Então, muitas coisas que estavam danificadas e tampadas pelo ferrugem, o fluido vai estar limpando e novos vazamentos irão aparecer. O cabo de vela e vela também são peças essenciais que se deve ter atenção. Como já se deve saber, a vela do motor é uma das peças principais pela ignição, criando uma faísca que queima o combustível e inicia a reação em cadeia dentro do motor. Como nós falamos, o motor ele vive em sincronismo. Os cabos de vela, por sua vez, fazem com que todas as velas trabalhem de forma correta, enviando os comandos necessários para cada uma peça no momento certo. Claramente, esses itens são essenciais para o funcionamento do motor. Quando um deles não está em boas condições, logo é possível notar os efeitos, como engasgos durante a condução do veículo, dificuldades para dar a partida e até ruídos vindos do escapamento. Essas foram as nossas dicas bem importantes para você cuidar do seu veículo quando você for comprar carro. Essas informações eu trago ao longo da minha experiência profissional como engenheiro mecânico, técnico em mecânica. E aqui eu quero trazer as melhores informações para você, para que você fique por dentro de tudo que acontece no seu carro e não seja enganado, e você entenda tudo de forma simples, o mundo maravilhoso da engenharia mecânica e todos os seus processos. Se você gosta dessas dicas e gostaria de mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal e deixe aqui nos comentários a opinião de vocês sobre os nossos conteúdos e qual tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no nosso canal. Isso é bem importante pra gente e valoriza muito o meu trabalho. Muito obrigado e até um próximo vídeo.